Bom dia, turminha, tudo jóia com vocês? Estão se cuidando? Isso aí, ó, um grande beijo para todos, tá? A tia Aline também está com muitas saudades, tá? Eu vejo que às vezes durante as nossas aulas tem aluninho que posta lá no grupo, né? Tia Aline, quando iremos voltar? Tia Aline, estou com muitas saudades. Eu também, não vejo a hora disso tudo passar e a gente voltar aqui para nossa sala de aula, tá bom? Bom, enfim, hoje teremos aula de matemática, tá? Iremos utilizar o livro de matemática da página 98 até a página 100. Além do livro de matemática, vocês também hoje farão uma outra atividade. Vocês irão confeccionar um cartão, tá legal? Mas aí sobre o cartão a tia Aline fala depois, tá legal? Então assim, peguem o livro de vocês aí, tá? De matemática, corram lá. E aí, já pegaram? Então tá bom. Então vamos lá. O que tem no livro, tá? A tia Aline tentou resumir bastante aqui no quadro, que é para não confundir vocês, tá legal? Bom, então o assunto de hoje de matemática será sobre critérios de divisibilidade, tá legal? Bom, e aí nós temos alguns critérios, tá? Nós temos o critério da divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 6, por 9. E no livro de vocês também tem por 10. Mas, tia, e o por 4 e o por 7? Bom, isso aí vocês irão ver lá no 6º ano, tá legal? Bom, a tia Aline só não colocou aqui no quadro a divisibilidade por 10, mas eu vou explicar, tá bom? Bom, então vamos começar sobre a divisibilidade por 2. Mas antes a tia Aline vai ler aqui o que vem abaixo dos critérios de divisibilidade, tá? Um número natural é divisível por 8, diferente de 0, se o resto da divisão dele pelo outro número for 0. Em alguns casos é possível saber se esse número é divisível por outro sem efetuarmos uma operação de divisão. Então lá atrás, naquele processo de divisibilidade, de divisores, lembram? Então, quando vocês faziam a continha, né, para ver se aquele número era divisível por tal número, a continha precisava dar resto o quê? Resto 0, certo? Sendo aquele que não dava resto 0 não era divisível por aquele número. Sendo que agora o livro, né, esses critérios de divisibilidade estão dando algumas regrinhas para ficar uma coisinha mais tranquila para vocês, tá legal? Então vamos primeiro à divisibilidade por 2. Então o livro diz assim: os múltiplos de 2 são os números divisíveis por 2. Aí ele botou aí múltiplos de 2, 0, 2, 4, até 30 aí que ele colocou, e colocou as reticências, né? Porque os múltiplos eles são infinitos. Todos os múltiplos de 2 são números pares. Se um número é par, ou seja, se termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, então ele é divisível por 2. E aí a tia Aline colocou aqui um exemplo também no quadro dessa divisibilidade por 2. Ó, todo número par é divisível por 2. Múltiplos de 2, que é o que está no livro, 0, 2, 4, 6 e 8, certo? E aí aqui eu coloquei aqui um exemplo, 600. Será que esse 600 aqui, ele é múltiplo, né? Será que ele é divisível por 2? Sim, eu já até coloquei aqui que ele é sim, tá? Porque quando o númerozinho, porque tem aquela regrinha, né? Quando se termina também em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser sempre o quê? Sempre um número par. E como aqui ele terminou com 0, ele é divisível por quem? Por 2, ok? Aí eu coloquei aqui o número 738. Bom, como é que eu vou ver isso? Eu vou ver sempre se ele é par de acordo com a unidade. É o último númerozinho que me mostra para ver se ele é par ou se ele é ímpar. Lembram disso? Então como aqui é um número grande, eu vou ver em quem? 8. Bom, 8 é um número par, então ele também é um divisor, ele é divisível por 2, né? 1281. Esse não é. Por quê? Porque ele terminou com o númerozinho 1 e o 1 é ímpar. Tá legal? Então essas são as regrinhas da divisibilidade por 2. Então ele vai ser sempre múltiplo de 2, não é isso? Certo? E de acordo com o númerozinho, vocês vão ter sempre que ver o finalzinho dele, para ver se ele é par aí, tá legal? Bom, e agora a divisibilidade por 3. A divisibilidade por 3, ele tem uma regrinha aí, tá? Então tá assim no livro, ó, os múltiplos de 3 são os números divisíveis por 3. Porque tem pessoas que falam assim, se ele termina ímpar, ele vai ser divisível por 3. Nem sempre é assim, isso ocorre, tá legal?
Bom, aí vem assim, os múltiplos de 3. 0, 3, 9, 12, 15... E aí ele foi até 45, certo? Sendo que tem uma continuação aí, porque os múltiplos eles são infinitos. Ao adicionar os algarismos de um número, múltiplo de 3, também se obtém um múltiplo 3. Observe. Aí ele colocou aí o número 48, só que é para a regra de 3, porque vocês podem pensar assim, mas Chaline, 48 é um número par. Calma aí que a gente vai chegar lá. O 3, ele tem uma regrinha, tá? E aí ele colocou 48 aqui no livro. A Tia Aline colocou um outro número aqui, mas não tem problema. O livro colocou aí 48 e 54. E aí, se vocês observarem no livro de vocês, ele separou. Ele colocou 4 mais 8, que deu 12. 12 não é um númerozinho que tem lá na tabuadinha de 3? Então, ele é um múltiplo de 3. Então, esse número 48 aqui, ele possui a divisibilidade por 3. A mesma coisa 54, ele colocou aí o 5 mais 4, que deu 9. 9 não tem na tabuadinha de 3? Porque 9 é o múltiplo de 3, tá legal? Se a soma dos algarismos de um número é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Como está aqui, ele separou e fez a soma. Dando um número que contenha na tabuada de 3, que seja múltiplo de 3, ele vai ter a divisibilidade. E aí a Tia Aline colocou aqui também no quadro, para vocês. 111, né? Então você vai somar 1 mais 1 mais 1, porque eu separei todos eles. Deu 3. O 3 não tem na tabuada lá de 3? Então ele é múltiplo, certo? Ele é divisível, né? E também é múltiplo. Aqui, ó, 222. Ah, tia, mas ele é um número par. Sim, só que está na divisibilidade aqui por 3. Porque na divisibilidade por 3, você tem aquela regrinha que você precisa separar e somar. 2 mais 2 mais 2 deu 6. 6 não está lá na tabuadinha de 3? Então ele possui essa divisibilidade aí. Ele é múltiplo de 3, então o 6 também é, tá legal? Esse número aqui, 222, pertence a essa divisibilidade também. Bom, agora a divisibilidade por 5. Os múltiplos de 5 são os números divisíveis por 5. Aí ele colocou aí os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, ele vai de 5 em 5, certo? E aí ele parou no 65 e colocou reticências aí, porque são infinitos. E aí ele colocou assim embaixo, em todos os múltiplos de 5, o algarismo das unidades é sempre quem? É sempre 0 ou 5. Se um número termina em 0 ou 5, então esse número é divisível por 5, como está aí no livro de vocês. E como a Tia Aline também colocou aqui, ó. Todo número terminado em 0 ou 5, ele é divisível por 5, tá? Ele possui essa divisibilidade. Como aqui, ó, eu tenho aqui o número 35. Não tem o número 5 no finalzinho? Então ele possui a divisibilidade por 5. 40, não terminou em 0? Então ele também possui a divisibilidade por 5. Então, assim, são regrinhas que o livro está dando para vocês, tá bom? É complicado? Nem sempre. Se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue entender todas essas regrinhas, tá legal? E aí, na outra página, na página 99, eu tenho a divisibilidade por 6. Os múltiplos de 6 são os números divisíveis por 6. E aí ele deu os múltiplos aí, né? 0, 6, 12, 18 e colocou até 78 livre, deu reticências. Todos os múltiplos de 6 são pares. A soma dos algarismos de cada um desses números é um múltiplo de 3, ou seja, todos os múltiplos de 6 são divisíveis por 2 e por 3. Se um número é divisível tanto por 2 quanto por 3, então esse número é divisível por 6. E aí na regrinha do 6, ele já vai ficando um pouquinho mais estreito. Por quê? Porque para você saber da regrinha do 6, você também precisa saber da regrinha do 2 e do 3, ok? Porque vai constar aqui. Então olha só como a Tia Aline colocou, ó, para ficar mais simples para vocês entenderem a regra do 6. Ele precisa ter a regra do 2 e do 3, ou seja, você precisa saber dessa regra e dessa, certo? Ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui eu coloquei aqui um exemplo, 230. Ué, tia, mas por que esse 5? Bom, porque o 230, ele não possui divisibilidade do 6. Por quê? 2 mais 3 mais 0 vai dar 5. 5 tem na tabuada de 2? Não, não tem.
5 tem na tabuada de 3? Não, porque se eu somar aqui também 2 mais 3, vai dar 5. Então, não existe na tabuada. Então, esse número aqui não é divisível por 6, tá legal? Bom, eu coloquei aqui 378, certo? E coloquei o sim. Sim, por quê? Porque esse número 18, a soma desses três valores aqui, eu tenho na tabuada tanto de 2 como na tabuada de 3, ok? Porque 18 é múltiplo também de 2, certo? E quando eu faço essa soma aqui também, eu vou obter o total 18, ok? Porque é a regrinha do 3. Eu preciso somar todos esses três números aqui, certo? Que dará 18 também. E aí eu coloquei um outro número aqui também, 12.810. Sim, é sim. Porque aqui, ó, eu tenho um 10 aqui no final, é múltiplo também, certo? De 2, porque é par. E quando eu somo, faço a soma de todos esses números aqui, eu vou obter o total de 12, tá legal? Eu vou obter o total de 12, ó. 1 mais 8, 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, dá 12, certo? Então, esse número também possui a divisibilidade por 6, ok? Porque tem as duas regras juntas. Na divisibilidade de 6, eu preciso ter as duas regras juntas, tanto a de 2 como a de 3, tá legal? Bom, e aí agora vamos à regrinha do 9. Os múltiplos de 9 são os números divisíveis por 9. E aí ele colocou aí os múltiplos de 9. 0, 9, 18, 27, né? E colocou até o 117 aí, certo? E colocou as reticências porque os múltiplos são infinitos. E aí ele deu o exemplo aí, observa o exemplo, 117, que foi até o que a Tia Aline colocou ali também. Ele colocou aí o exemplo do 117 e o 963. E abaixo ele colocou assim, se a soma dos algarismos de um número é divisível por 9, então esse número é divisível por 9, tá legal? E aí ele colocou aqui, ó, esse exemplo que eu coloquei aqui no quadro, é o mesmo que vocês têm no livro de vocês, tá bom? 117. E aí, para o 9, eu também preciso o quê? Fazer a soma também desses valores, tá legal? 1 mais 1, 2. 2 mais 7 vai dar 9. 9 não tem lá na tabuadinha, o resultadozinho 9 não tem na tabuada de 9? Não é um múltiplo também de 9? Então, esse número aqui, ele possui a divisibilidade por 9 também, tá legal? 963. Bom, fazendo-se toda essa soma, eu obtive o resultado o quê? 18. Esse número, 963, possui divisibilidade de 9? Sim. Por quê? Porque quando eu separo, eu obtenho o total de 18. 18 não tem na tabuadinha de 9? Sim. Não é um múltiplo de 9? Então, ele também faz parte, tá legal? Então, assim, é uma outra regrinha, tá legal? Bom, e finalizando aí a divisibilidade agora por 10, que a Tia Aline não colocou no quadro, mas eu vou falar aqui agora. Os múltiplos de 10 são os números divisíveis por 10. Aí ele colocou múltiplos de 10, 0, 10, 20, 30, porque você vai de 10 em 10. E aí o livro parou em 120, sendo que tem uma continuação aí devido às reticências. Em todos os múltiplos de 10, o algarismo das unidades é 0. Se o número termina em 0, então ele é divisível por 10. Então, assim, existem aí, se vocês observarem bem o livro de vocês, nesses múltiplos aí, todos esses múltiplos aí têm a divisibilidade por 10. Por quê? Porque toda a unidade dele, né? Todo aquele primeiro númerozinho, lembra? Unidade, dezena, centena, lembra daquelas casinhas? Então, daquelas classes. Então, 120 aí, por exemplo, qual é o último númerozinho, qual é o primeiro númerozinho aí? Qual é a unidade desse número? Não é o 0? Então esse aí é o múltiplo, então ele é divisível por 10. A mesma coisa, o 110, o 100, o 90, por quê? Todos esses números terminados, tendo 0 na unidade, eles serão divisíveis por 10, tá legal? Bom, e aí na página 100, vocês têm apenas 2 exercícios, tá bom? E assim, o número 1, por exemplo, sem efetuar as divisões, contorne os números divisíveis. Ou seja, aqui agora vocês vão precisar utilizar essas regras que eu acabei de falar, que eu acabei de mostrar. E aí ele está pedindo para vocês não efetuarem divisões, não fazerem continhas de dividir. E sim o quê? Observarem bem os números, somarem, né? Ver quem é o último número, tá legal?
e ver aí no caso da letra A, quais são os divisíveis por 2. E aí eu tenho o número 81, 92, 106, 233, 317, 494. E aí vocês vão pensar como é que é a regra do 2, da divisibilidade do 2, tá legal? Então procurem não fazer continhas, tá? Pensem nas regrinhas, tá? E façam esse exercício aí. Primeiro vocês vão fazer por 2, depois por 3, por 5, por 6, por 9 e por 10, tá legal? Bom, o número 2 aí, pinte de acordo com a legenda. Então vocês têm aí um potinho, né, de sorvete. Os divisíveis por 3, no caso, vocês precisarão do lápis de cor verde, os divisíveis por 9 do lapisinho de cor rosa e os divisíveis por 5 vocês precisarão do lápis de cor marrom. E aí eu tenho assim, alguns potinhos de sorvete na parte de baixo e abaixo desses potinhos vocês têm quem? Os números, certo? O que vocês precisam estar atento, tá? Vocês precisam estar atento porque às vezes podem ocorrer situações de nenhuma bolinha de sorvete ser pintada, como também, de repente, todas serão pintadas, tá? Somente umas serão pintadas, 2, 3, às vezes até nenhuma, tá? E aí ele deu aqui o número 42, tá? O que vocês vão pensar? Vocês vão pensar na regrinha lá do 3, do 9 e do 5, tá legal? E vão ver aí se ele é divisível por 3, se ele é divisível por 9 ou por 5. E irão pintar as bolinhas, tá legal? Bom, façam com bastante atenção, tá? Qualquer dúvida desse assunto, a tia Aline está no grupo. Mas, em matemática, nós iremos ficar por aqui. Sendo que lá no iniciozinho da aula, a tia Aline comentou sobre a questão da confecção de um cartão. Lembram disso? Pois é, então. O tio Roberto, na semaninha passada, né, no finalzinho da semana passada, ele fez uma pequena homenagem, né, aos pais da nova escola. Então, nós lançamos no grupo um vídeo, né, ele prestando essa homenagem aos pais. E hoje vocês irão confeccionar um cartão para o papai de vocês, tá legal? Bom, esse material aqui com certeza vocês já têm em mãos, porque vocês já vieram até a escola para buscar, certo? Então aqui é um cartão, tá? Onde está escrito Feliz Dia dos Pais, essa é a capa do cartão, tá? Onde vocês pegarão o coração, podem colocar aqui na pontinha, onde vocês acharem melhor, tá? E aí vão colocar o cartãozinho, após irão colocar a cartolinha, quem quiser colocar assim de ladinho, ou do ladinho de cá, tanto faz, tá? Mas aí vocês vão o quê? Montando essa capinha do cartão de vocês. E após tem o bigodinho, que vocês podem estar colocando logo aqui no coraçãozinho, tá? Olha só que bonitinho que fica, tá? E aí vocês utilizem a colinha de vocês, tá bom? Bom, colou, fez essa capinha, vocês irão abrir o cartão, tá? E aqui tem o melhor pai do mundo, né? Porque tem a imagem aqui do nosso planeta Terra. Aqui nesse espaço, o que vocês farão? Vocês irão desenhar o pai de vocês, tá legal? Ah, tia, mas eu posso desenhar o meu pai e a mim? Sim, pode também. Ah, mas eu tenho o meu irmão, eu tenho a minha irmã, posso desenhar essa galerinha toda? Sim, o papai e seus filhos. Ok, sem problemas, tá bom? Aqui abaixo vocês irão colocar o quê? O nome do pai de vocês, tá? E aqui vem assim, lembro quando, pontinho, pontinho, tem umas reticências aí. E aí eu coloquei aqui 3 linhas. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever um momento legal, né? Aquele momento inesquecível que vocês passaram com o papai de vocês. Sejam indo a um clube, à praia, né? Aquele churrasco legal que vocês tiveram na casa de um parente, na casa de um amigo. Enfim, tá legal? Aquela ida ao jardim zoológico, né? Enfim. Bom, e aqui do outro lado do cartão tem assim, meu herói, né? Ele me ensinou, então assim, o papai da gente, ele passa muitos ensinamentos bons pra gente, né? De como devemos nos comportar, né? É a questão do respeito, das nossas responsabilidades, né? Do dia a dia, é o estudar, é o fazer o dever, é organizar o meu quarto, a minha cama, né? Enfim, então assim, vocês vão escrever aqui um ensinamento, tá? Um dos ensinamentos do qual o papai passou para vocês e passa sempre, né? Todos os dias, tá bom? Bom, então assim, façam com bastante capricho, bastante cuidado. Terminaram de confeccionar o cartão? Entreguem ao papai, deem aquele beijo, aquele grande abraço e desejo tudo de bom, de fantástico para ele, tá bom? Então, ó, um beijo a todos e até a próxima aula.